Olá, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico que está começando. O assunto hoje é violência de gênero. Nós viemos até a sede da OAB Cubo, no centro de Porto Alegre, acompanhar o lançamento de um projeto chamado OAB-RS vai à escola no combate à violência contra a mulher. É uma iniciativa criada diante do número alarmante de feminicídios registrados recentemente. Foram 10 somente no feriadão de Páscoa. E a gente vai mostrar para vocês o que está previsto dentro desse projeto. E a gente começa conversando com o presidente da OAB Seccional Rio Grande do Sul, que vai nos explicar sobre esse novo projeto. Então, Dr. Leonardo Lamacchia, qual é a proposta Educação para combater os casos de feminicídio em última instância? Boa noite. Um dia muito importante, mais uma ação efetiva e cidadã da Ordem Gaúcha. Todos nós ficamos chocados com esses 10 feminicídios que aconteceram no final de semana e a OAB imediatamente agiu. Nós oficiamos o governo do estado, pedimos uma reunião extraordinária do programa RS Seguro, no qual nós fazemos parte também, e no dia seguinte fizemos uma reunião para pensar que mais que a Ordem como instituição poderia fazer em prol da sociedade gaúcha. E aí surge a ideia de nós utilizarmos essa potente ferramenta que nós já temos, que foi o presidente Cláudio Lamacchia que criou lá em 2009, o OAB vai à escola, com este foco. Então hoje foi um ato, eu disse na minha manifestação e aproveito a audiência de vocês, dava para repetir aqui. Hoje este ato público aqui teve dois objetivos claros: colocar luz sobre o tema e, portanto, declarar de forma expressa o nosso repúdio, a nossa indignação com esse fato que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Mas não somente ficar no repúdio, entregar uma ação concreta, porque essa é uma marca da nossa gestão. E entregamos aqui uma ação concreta. O OAB vai à escola neste ano de 2025, terá o tema combate à violência contra a mulher, e nós já lançamos hoje, o dia D, que será realizado no dia 20 de maio, onde todo o sistema OAB, a OAB, as nossas subseções, as nossas comissões, a Caixa, a ESA, estarão mobilizadas para nós atingirmos o maior número de escolas municipais, estaduais e privadas, com uma palestra padrão, a partir desse guia que nós apresentamos hoje, conscientizando crianças, jovens e adolescentes que nós precisamos ter tolerância, respeito e não podemos aceitar qualquer tipo de violência. Então, um ato histórico, importante que nós realizamos hoje aqui, mostrando e cumprindo rigorosamente o papel da Ordem com essa ação cidadã por meio do programa OAB vai à escola. Trabalhando aí na formação e, quem sabe, mudando o comportamento da próxima geração. Agora, falar um pouquinho também de outras pautas que são importantes para a OAB, como é o caso das mudanças no EPROC. Qual é a posição da Ordem? Pois é, importante tema que tu levantas, porque no dia 16 de maio deve iniciar, e por que eu digo deve iniciar? Porque há uma resolução do Conselho Nacional de Justiça contra a qual nós estamos lutando, estamos fazendo todo o possível para derrubar esse dispositivo da resolução que muda a sistemática de contagem de prazo no EPROC. Né? Se nós não conseguirmos, e por hora não conseguimos ainda, em que pese já tenhamos ajuizado um pedido de providência, oficiado o CNJ, mobilizado a OAB Nacional, todos os meios que nós temos, nós estamos lançando mão no sentido de mudar essa resolução do CNJ. Mas se não conseguirmos, ela está válida a partir do dia 16 de maio. Então é importante que a advocacia esteja ciente desta mudança que poderá ocorrer na contagem de prazo do EPROC. Nós temos no nosso canal do YouTube uma capacitação extraordinária que foi feita aqui na OAB Cubo na semana passada, onde ali nós explicamos tudo que vai acontecer. Então é muito importante. Nesse caso, nós estamos também cumprindo o nosso papel, lutando contra um dispositivo imposto pelo CNJ em relação ao qual nós não aceitamos a imposição, mas em paralelo, caso não consigamos mudar essa realidade, capacitando a advocacia. Então é muito importante, fica esse alerta para as advogadas e advogados gaúchos em relação à mudança de contagem de prazo no EPROC a partir de 16 de maio. Por fim, doutor Leonardo, a gente está completando um ano da enchente histórica de 2024, que devastou o Rio Grande do Sul. A OAB foi muito ativa em diversas pautas, em defesa dos interesses dos gaúchos. O senhor gostaria de aproveitar para fazer um balanço dessa atuação e resultados até o momento? É inacreditável quando a gente olha as imagens e imaginar o que aconteceu, né? Hoje é 6 de maio. Foi
exatamente neste dia, um ano atrás, que eu fui a última pessoa a sair do prédio sede da Ordem Gaúcha. E vocês acompanharam depois todo o nosso trabalho. Tiveram lá na URGS, onde nós instalamos a nossa sede durante mais de 30 dias, uma sede provisória, porque a sede da OAB, as sedes da OAB, que é a própria OAB Cubo, todas as nossas sedes foram atingidas, né? Então é quase que surreal olhar aquelas imagens e nós hoje enxergarmos o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Mas a força do povo gaúcho, a nossa capacidade de reconstruir já foi absolutamente demonstrada e a OAB deu grande contribuição. À época nós conseguimos um fato inédito no Judiciário Brasileiro, em toda a história do Judiciário Brasileiro, que foi a suspensão dos prazos processuais para a advocacia gaúcha em todo o país, né? Isso foi uma articulação gigantesca que nós fizemos com o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, com o então Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Eu enderecei um ofício a eles, assinado pelos 26 presidentes de subseções, mais a OAB do Rio Grande do Sul e o Conselho Federal, e conseguimos. E também lançamos os 4 temas da sociedade, a antecipação dos precatórios federais, que nós conseguimos, a quitação da dívida, que seguimos lutando, a Zona Franca de Manaus, que já temos uma PEC tramitando, e os recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, além de toda a nossa ação cidadã lá na URGS e antes da URGS, no Galpão Leopoldo Racion, onde recebemos 60 pessoas, né, famílias da Vila Farrapos e Humaitá, que infelizmente ficaram 4 dias ali conosco, e depois a água chegou, também nos atingiu no Galpão Leopoldo Racion. Foi no dia 6 de maio também que a água chegou lá. E a pauta da renegociação da dívida do Rio Grande do Sul, como ficou? Segue ativa a nossa ação, nós estamos trabalhando agora numa petição que vamos apresentar ao ministro Fux, devemos requerer uma nova audiência de tentativa de conciliação, que na nossa avaliação será a última. Se não tivermos êxito nesta última tentativa de conciliação, nós vamos pedir então pauta no plenário do Supremo para que a ação seja julgada a partir de todos os argumentos que nós temos e da convicção que temos de que a dívida está efetivamente quitada a partir da perícia e dos argumentos técnicos jurídicos. Lembrando que, quando nós levantamos esse tema, nós amplificamos muito a ação da OAB, a ACO 2059, que o presidente Cláudio Lamaque ajuizou, porque nós já tínhamos dezenas de entidades que assinavam conosco, que ingressaram como amicus curiae nessa ação, e tivemos, no período das enchentes, o ingresso da Assembleia Legislativa por todas as suas bancadas e a sua mesa diretora, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de diversas outras grandes entidades representativas. Então, é uma ação que não é mais da OAB, é uma ação do povo do Rio Grande do Sul e nós vamos seguir lutando pela extinção de uma dívida ilegal, imoral e nefasta para os interesses do Rio Grande do Sul. Sucesso aí nessa luta. Muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço. Sempre bom falar com o Momento Jurídico e hoje feliz em que pese o nosso ato aqui o nosso ato público tenha sido por um fato extremamente triste e revoltante, feliz de ver toda essa integração do sistema OAB em torno do respeito, da tolerância e de ações concretas nossas de educação contra qualquer espécie de violência. Agora a gente vai falar com a doutora Neuza Bastos, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. Doutora, uma iniciativa muito importante para trabalhar em sala de aula o respeito, o combate ao machismo e à violência contra a mulher. Como é que vai ser isso na prática? Um guia orientativo para os professores? Bem-vinda. Muito obrigada por essa oportunidade, nesse dia tão importante para todos nós, onde nós estamos fazendo o lançamento do programa OAB Vai à Escola. Esse programa nós já trabalhamos com ele há anos aqui na nossa seccional, mas nesse momento ele vai ser direcionado para trabalhar essas questões da violência contra as mulheres. Esses números que apavoraram todo o nosso estado, né, em razão do número de feminicídios que tivemos no último feriado de Páscoa, Dia do Trabalhador, né? Isso nos chamou muito a atenção e logo em seguida, através da coordenação da nossa vice-presidente Claridê,
Quitorina Tafarel e o nosso presidente Leonardo Lamacchia, nos reunimos então para colocar em prática imediatamente esse programa com esse tema que vai ser levado a todas as escolas, porque esse é o objetivo do programa OAB Vai à Escola, fazer esse encontro com os alunos, né, passando então toda a importância e também os meios, né, de denunciar essas agressões, essas violências contra a mulher. E até como identificar, né? Porque muita gente pode não ter clareza de como identificar situações assim. Vocês, inclusive, planejam um dia D com palestras nas escolas públicas? Exatamente. O dia D está programado para o dia 20 de maio. Em todas as escolas, o maior número de escolas que possamos atingir no estado, aqui na seccional e em cada subseção, onde nós entraremos nas escolas para prestar essas orientações e também um alerta, né, sobre essa questão da violência contra a mulher. Ali nós vamos seguir, né, um roteiro, um guia que vai ser adaptado a cada realidade das subseções, mas é um momento que vai ser muito importante. Também, posteriormente a essas palestras com os alunos, nós também, era de praxe também nos anos anteriores, chamar então os pais para uma palestra também extensiva, que para nós é muito importante nessa temática da violência contra as mulheres. Sim, envolvendo a família, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, gostaria de aproveitar a entrevista para fazer um balanço dos primeiros 100 dias, seus primeiros 100 dias à frente da gestão da Caixa. Quais foram as principais entregas que gostaria de destacar, prioridades da gestão? Sei que está sendo muito focada aí na integração, no bem-estar. É verdade. Juntamente com toda a diretoria, e eu posso te garantir que a nossa diretoria, ela é muito competente, muito ativa, vice-presidente Paula Gril, secretária-geral Alessandra Gluff, secretário-geral também, Dr. Juliano Sampaio, o nosso tesoureiro Matheus Aires Torres. Nesses 100 dias, nós já realizamos 2 CARs Vida, um em Tramandaí, na subseção de Tramandaí, e o outro na subseção de Caxias do Sul, onde nós levamos todos os nossos serviços e também os jogos, né, que são característicos do CARS Vida. Também levamos o nosso ônibus da Caixa, né, prestando todos os serviços. E além desses 2 CARS Vida, também nós começamos a nossa campanha de vacinação, percorrendo todo o estado já em vacinação. Nesses 100 dias foram muitas realizações também, dentre elas nós inauguramos o espaço coworking lá no Clube da Advocacia, que foi muito importante, está sendo muito utilizado pela advocacia. Então, nós realmente, como tu disseste, esse é o nosso mote, né? A saúde, bem-estar da advocacia, e queremos sim nos debruçar com outros eventos. Ainda teremos mais um CARS Vida, esse já está programado, né, para o 2º semestre. E estamos aí querendo ouvir a advocacia e colocar em prática tudo que nós entendemos que está faltando para o advogado e a advogada. Parabéns, então, por esse trabalho e sucesso com as próximas iniciativas. Obrigada pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Estaremos sempre juntos e aguardando vocês também para essa divulgação dos nossos trabalhos, nossos serviços que estamos oferecendo para a advocacia. Agora a gente conversa com a doutora Claride Tafarel, que é vice-presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Doutora, você, além de vice-presidente da OAB, é a coordenadora dessa iniciativa, é a OAB-RS Vai à Escola no combate à violência contra a mulher. Quais são os principais objetivos e como vocês pretendem chegar nesse objetivo, né? Trabalhando com educação, um guia orientando os professores, trabalhando com os alunos. Bem-vindo ao Momento Jurídico. Muito obrigada. Esse programa OAB Vai à Escola, ele já existe há muitos anos, mas neste ano de 2025 ele estará voltado no combate à violência contra a mulher, dado aos índices alarmantes de feminicídio que tivemos no estado. No dia 20 de maio, a OAB, com toda a sua estrutura, com toda a sua capilaridade, nas 107 subseções, irá atingir o maior número possível de escolas com advogados e advogadas, falando para crianças e adolescentes
toda a questão que envolve a violência contra a mulher. E para isso também estamos disponibilizando um guia orientativo, né, para essas pessoas que se dispuserem a fazer esse trabalho nas escolas da rede estadual e municipal. A ideia basicamente é promover a igualdade de gênero e combater o machismo. Exatamente, mas muito além disso é nós semearmos nas escolas o respeito entre seres humanos, a preservação da vida, o amor. Porque se a violência ela é uma construção cultural, ela deriva, né, de aspectos culturais, nós com esse trabalho queremos modificar esta cultura por uma cultura de paz e uma cultura de respeito. Perfeito, desejo sucesso com essa iniciativa, muito importante para ajudar a reduzir esses altos índices de feminicídio no estado. Muito obrigada. Obrigada, e que possamos todos e todas juntas construir uma sociedade mais justa e com mais paz e respeito entre os seres humanos. Muito obrigada. Quem também prestigia essa cerimônia é a doutora Maximília Silva de Paula, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Gaúcha. Qual a importância desse projeto que vai usar a educação para conscientizar sobre o combate à violência contra a mulher? Bem-vinda. Obrigada. O programa OAB Vai Escola já é um programa que a OAB já instituiu há muitos anos, mas agora unimos forças com 3 comissões, Comissão de Direitos Humanos, Comissão da Criança e do Adolescente, e tem uma importância muito grande, porque nós pensamos como instituição que o futuro está nas crianças de hoje. Então, levando esse tema, violência contra a mulher, a gente consegue combater esses feminicídios que vêm ocorrendo e essa violência. Em função da Agenda 2030 da ONU, nós temos uma obrigação institucional de dar essa resposta positiva no combate à violência contra a mulher. Perfeito, e muito legal esse trabalho feito justamente com os alunos, né, para combater o machismo lá na origem, desde pequenos, e quem sabe essa mensagem chegar também às famílias, discussões dentro de casa. Sim, combater a violência, combater as discriminações, os abusos e de uma forma lúdica, de uma forma simples, trazendo a realidade deles para dentro da escola. E rapidamente, para a gente encerrar, vocês vão lançar uma terceira etapa de atividades dentro da Comissão da Mulher Advogada. O que está previsto? Quais são os principais objetivos? Nós temos o Programa de Apoio à Mulher Advogada, que se chama PAMA. Ele já vai ser lançado na terceira edição, voltado ao empreendedorismo da mulher advogada. Dentro do Programa de Apoio à Mulher Advogada, nós temos vários equipamentos. Temos o equipamento Sala Pérola, que é uma sala de acolhimento às advogadas vítimas de violência. Nós temos o Observatório da Violência da Mulher Advogada. Todo esse programa é voltado para a mulher advogada que também sofre violência. E nós temos uma dificuldade grande, tivemos no início, de trazer essas colegas vítimas de violência para denunciar esses casos. Porque como atuamos e conhecemos a lei, conhecemos o movimento nas delegacias, conhecemos os atendimentos, muitas vezes as colegas advogadas não têm coragem de denunciar. E a gente fez esse projeto, fez esse movimento e estamos tendo muita procura e muitas colegas estão sendo atendidas e agradecendo o atendimento. Legal, parabéns aí por esse trabalho e sucesso com as novas iniciativas. Até a próxima. Obrigada. O programa Momento Jurídico faz agora um breve intervalo, lembrando que temos o oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros 30 e para toda a vida, Sistema OAB-RS, APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e Registro de Imóveis da primeira zona de Porto Alegre, 160 anos. A gente já volta. A história da Saúde e Paz tem origem no sonho de um grupo de servidores públicos que se organizou para garantir algo que não tem preço: a saúde de suas famílias. O sonho cresceu e hoje estamos presentes na vida de milhares de famílias do nosso estado. Obrigado, servidor público gaúcho, por sonhar junto o nosso sonho. Nosso caminho está apenas começando. Saúde e Paz, 25 anos cuidando de quem cuida do Rio Grande.
Um ano de superação, resiliência e confiança no futuro. Um ano de Porto Alegre forte e muito trabalho. 510 quilômetros de tubulações limpas e revisadas. 89 praças já recuperadas. E mais, o corredor humanitário será uma via permanente com pavimentação e sinalização. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Um ano de superação, resiliência e confiança no futuro. Um ano de Porto Alegre forte e muito trabalho. 16 postos de saúde e 14 escolas municipais recuperadas. 3 comportas fechadas em definitivo e outras 4 em obras. Primeira etapa de elevação do dique Sarandi concluída. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Hoje viemos acompanhar o Tá na Mesa da Federação com a participação do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Ele que vai falar sobre o tema Mais do que Nunca, a Cidade das Nossas Vidas, destacando alguns dos desafios que a capital gaúcha enfrenta e o seu trabalho como gestor nesse segundo mandato. Olha só. Em coletiva de imprensa, antes do Tá na Mesa, Melo falou sobre alguns dos desafios de Porto Alegre, como o financiamento para a área da saúde. Bom, primeiro, a saúde pública é um desafio do Brasil, né? Ela é tripartite, ela tem responsabilidade compartilhada, União, Estados e municípios. E eu tenho muito orgulho da gestão da saúde de Porto Alegre. Nós somos gestão plena desde 97. Agora, o que aconteceu com o SUS ao longo dos seus 90 para cá, né? A tabela do SUS nunca foi ajustada adequadamente. A população vem envelhecendo, que é uma coisa boa, isso, mais pessoas precisam de saúde. O IP Saúde teve um grande problema e muita gente hoje já não é mais atendida, especialmente nas especialidades pelo IP Saúde, né? Você teve uma pandemia e você teve as enchentes. Então, tudo isso, juntando tudo isso, você imagina o seguinte, né? O acúmulo que tem no SUS. Nasceu o programa Assistir em 2022, eu era prefeito, portanto acompanhei esse processo, né? Primeiro, nós, prefeito, não fomos consultados sobre esse projeto, sobre esse processo. Então, acho que é a primeira preliminar, né? Ele tem um lado muito importante que eu saúdo, acho que ele é extremamente valioso, que é você pagar por produtividade. Então, você imagina o seguinte, eu estou com um problema no joelho, vou no hospital filantrópico, vou no meu médico, ele marca uma consulta, uma catarata, uma outra cirurgia, eu tenho dia para entrar, eu tenho dia para sair, isso tem um custo. Mas tudo aquilo que não é feito por esses hospitais privados ou filantrópicos, o que cai no colo dos hospitais públicos. Então, nós fizemos 2 movimentos, um em direção ao governo federal, e o ministro Alexandre Brito nos recebeu, eu e mais 15 prefeitos, na semana retrasada, nós levamos um documento da Grampal pedindo um auxílio especial para este ano, em função de tudo isso que eu disse. E esse mesmo movimento nós fizemos em direção ao governador Leite, nessa semana que vocês acompanharam, que é matéria de jornal. Bom, o governador Leite anunciou mais algum recurso para assistir nos mesmos critérios, sem levar em conta os hospitais públicos, e aí foi quando eu disse, não, governador, nesse processo nós precisamos discutir um pouco mais. Nós vamos restringir serviço desse jeito, não tem mais como nós manter isso desse jeito. E ele disse, olha, eu reconheço que a alta complexidade, especialmente a alta e média complexidade, vem muito do interior e estou disposto a assumir esse processo do Estado. E falou também sobre como está a cidade um ano após as enchentes de 2024. Será que estamos mais preparados para um novo episódio de inundações? No que conseguimos avançar? Quando aconteceu a chuvarada, tu tinha 2 caminhos. Procurar culpados, e parece que choveu em todo o Rio Grande do Sul, o Cristo era o Melo, era culpado de toda a chuva do Rio Grande do Sul, ou buscar soluções. O sistema mostrou-se insuficiente, é um sistema montado em 1960, 70. Então, tu tem que refazer o sistema que está aí um pouco mais reforçado, porque tu não tem ainda um estudo técnico para dizer o que é preciso fazer além disso que está aí. Então, isso nós estamos fazendo. Tem 2 diques em andamento, nós temos 2 casas de bomba já feitas, nós temos o Muro da Marca, parte já foi reforçado, né, vistoriado. Essa semana passada saiu a licitação de fechar 4 comportas. Nós estamos com geradores em 17 casas de bombas das 23.
Então, nós estamos avançando. Então, a primeira etapa é você fazer um sistema funcional que estava aí, botar de pé. O segundo, nós contratamos o professor Tucci, que é um professor muito reconhecido mundialmente, que é do Instituto do IPH, e ele está fazendo por etapas, não entregou nenhuma ainda, vai montar um sistema para o antigo sistema, dizendo, olha, o dique do Sarandi está em 5,80, deveria ser 6,5. Nós estamos alteando ele agora para 5,80. Bom, mas não vamos altear ele para 6,80, se for o caso. E um sistema para onde não tem, porque vocês saberam, eu já falei disso várias vezes, a partir do Cristal não tem proteção de cheias. Não tem na Tristeza, não tem no Guarujá, não tem Ipanema, não tem Ponta Grossa, não tem Belém, não tem Boa Vista, não tem Lami. Então, a gente vai contratar um sistema também para essas regiões que também foram atingidas. Então, são duas etapas. Agora, tem uma terceira questão chamada, e hoje está muito aí na mídia, vem discussão política, que são essas obras estruturantes que diz respeito à bacia do Guaíba. E aí também tem que dizer uma coisa para vocês, assim, que é muito importante. Não há proteção de cheia em nenhum lugar do mundo de uma cidade. Ou você protege a bacia. Então, o Guaíba é abastecido por 4 rios. Esses 4 rios têm 22 afluentes. Então, se não tiver desassoreamento, bacia de contenção, retenção de água, uma quantidade de chuva de 30 milhões por segundo, como caiu aqui, não tem Guaíba que resiste. Aí tu tem a ver o canal que entra na lagoa, o canal do mar, o estreitamento do Guaíba aqui no gasômetro. Então, é um conjunto de obras que faz uma proteção de cheia. Aliás, eu sou um prefeito muito pouco viajado, mas entendi de ir na Holanda e vou dizer, para ver o óbvio, mas os caras, eles fizeram uma coisa, depois de todas as tragédias dele, a última foi em 1953, eles mapearam a Holanda e fizeram um sistema de proteção de cheia da Holanda. Então, não é de uma cidade. Eles têm 23 bacias hidrográficas e trabalharam isso. Então, não tem proteção de cheia. Por exemplo, o Jacuí joga 84% da água aqui. E aquele portão que foi arrebentado exatamente é na proa dele. Então, nós temos que fazer a nossa parte, temos. A Constituição Federal estabelece que né, lá no seu artigo 21, que é proteção de cheia e secas responsabilidade da União. Houve um acordo entre o governo estadual e federal de que o Estado vai fazer mediante o aporte do fundo. Para mim, não interessa a cor do gato, o importante é que o gato caça o rato. Então, se o governo do Estado vai fazer, nós vamos estar juntos. Então, tem obras que são nossas e tem obras que são. E aí tem os empréstimos internacionais que também vão ser executados. Aí tem Banco Alemão, tem BID, tem BIRD, envolve a IPAC também, que enfrenta aí o lado da Arena do Grêmio, Casas de Bomba. Então, tem um conjunto de obras desses financiamentos que envolve proteção de cheias também. Luiz Otávio Prati, secretário de Comunicação de Porto Alegre, é quem está aqui ao meu lado, também participando do Tá na Mesa da Federação. Uma das grandes discussões no momento para a Prefeitura diz respeito à questão da saúde, a divisão de responsabilidades entre o Governo do Estado, União e a Prefeitura, já que a saúde é uma responsabilidade tripartite, como o prefeito destaca sempre. Como é que está a negociação especial no que diz respeito ao programa Assistir? Bem-vindo. Obrigado, Dalva, um prazer falar contigo. Bom, a questão da saúde, como tu fizeste referência, é tripartite. Hoje a Prefeitura de Porto Alegre arca em quase que sua totalidade de pacientes do interior da região metropolitana, né? O nosso déficit para fechar o ano nas contas públicas é de 250 milhões de reais na saúde apenas. Porque, obviamente, tivemos impactos da enchente, né? O que drenou recursos da Prefeitura de Porto Alegre, naturalmente, que não poderia ser diferente, mas também há um aumento expressivo dos pacientes do interior da região metropolitana aportando ao sistema de saúde municipal, aqui do nosso município, né? Então, essa é a discussão que está na mesa, né? O prefeito colocou essa pauta junto ao ministro Alexandre Padilha nesta corresponsabilização, né? Entre Estado, União e município e, obviamente, levou também esse assunto ao governo do Estado. Em relação ao governo do Estado, na última reunião que foi tratada com os prefeitos da região metropolitana, houve a oferta de o Estado assumir a média e alta complexidade. E essas discussões começam a partir de hoje, né, para ver como operacionalizar isso. Mas, repito, é um assunto que diz respeito a um futuro próximo. A questão que nos bate é o financiamento da saúde até o final do ano. Para a gente conseguir não cortar serviços, a gente precisa de aporte de recursos. Do contrário, naturalmente, eu acho que a questão financeira vai nos impactar duramente
e a gente vai, inevitavelmente, acabar tendo que cortar serviços caso esse recurso não venha, e que não é, diga-se, Dalva, um pedido de ajuda ou socorro. Não é. É que pague as suas responsabilidades, cada um dentro do seu quinhão dessa negociação que envolve o Sistema Único de Saúde do Brasil, que não é um problema só de Porto Alegre, é verdade. Certo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, gostaria de falar também do aniversário de 1 ano da enchente de 2024, que está chegando, e entender como a capital se preparou para um evento semelhante. A gente espera que não venha acontecer tão cedo, mas estamos mais bem preparados para uma enchente daquela dimensão, no que foi possível avançar. A gente tem obras emergenciais que estão acontecendo, né? Recomposição de diques, reformas de casas de bombas, fechamentos de comportas, que são necessárias para atender o momento. Tem obras futurísticas que têm parcerias com universidades da Holanda, a Delft, por exemplo. O professor Tucci, reconhecido e renomado professor nessa área de proteção contra cheias e drenagem. Então, são obras de curto e médio prazo e obras de longo prazo. Mas não se resolve proteção contra cheias em Porto Alegre se não tratar isso no âmbito estadual. Então, tem um aporte do governo federal, que o governo estadual está se responsabilizando por fazer as obras em toda a bacia hidrográfica do Guaíba, o que nos impacta diretamente, afinal de contas, são 27 bacias, né, impactando o município de Porto Alegre. E essas obras de futuro também são parte desse cardápio de recomposição do sistema. E sobre a questão do ano da enchente, eu gostaria também de fazer uma referência. A gente vai anunciar nos próximos dias, a gente está fazendo a Semana da Superação e da Solidariedade. Essa semana vai ter algumas atividades que marcam esse primeiro ano como memória, né, desse primeiro ano. Então a gente vai ter ciclo de palestras, a gente encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para estabelecer o dia 3 de maio, que foi aquela sexta-feira que a água adentrou Porto Alegre, como dia da superação e da solidariedade. Nós teremos coletiva de imprensa sobre o programa Porto Alegre Forte, que é o programa que está fazendo todas as recomposições do sistema de proteção contra cheias, mas também a recomposição de equipamentos públicos danificados pela enchente. Então, ciclo de palestras que eu já fiz referência, parceria com o Instituto Caldeira, numa organização também que eles estão fazendo uma ativação, exposição fotográfica, enfim, uma atividade variada aí que a gente vai anunciar nos próximos dias. Certo, muito obrigada pela entrevista e sucesso aí com os preparativos dessa programação. Obrigado, Alva. Fico sempre à disposição. É um prazer falar com vocês mais uma vez. A secretária de Transparência e Controladoria de Porto Alegre, Mônica Leal, aqui ao meu lado, também veio participar do Tá na Mesa. Como foi a palestra de hoje, né? O prefeito de Porto Alegre falando, então, sobre os desafios atuais nesse segundo mandato. Enchente, teve pandemia, já passou por muita coisa. O que mais chamou a sua atenção? O que chama a minha atenção sempre quando eu escuto Sebastião Melo, prefeito da capital do Rio Grande do Sul, é essa simplicidade que ele tem, essa forma de colocar para as pessoas toda a trajetória nesse segundo mandato, principalmente, sendo ele o comandante da cidade que passou pela catástrofe climática, a pior de todos os tempos, e também pela pandemia. Então, nós tivemos aí um comando com equilíbrio, com muita esperança, e eu fico agradecida por isso, que trabalhar com um comandante assim é muito bom, porque ele te dá segurança, ele te dá esperança e, acima de tudo, ele é um excelente gestor, porque ele conhece Porto Alegre na palma da mão. Então, o que ele falou sobre saúde, educação, economia, gestão, é tudo que nós precisamos. Política e gestão, gestão e política. E, secretária, na sua pasta, quais são as prioridades no momento? Algum projeto que queira compartilhar? Nós agora vamos lançar na próxima semana os 100 dias da Secretaria de Transparência e Controladoria, e muitas novidades vêm por aí, mas eu te diria que o objetivo principal é justamente aproximar o cidadão porto-alegrense do poder público, que ele, num teclado, ele consiga, com transparência, conhecer toda a gestão, todo o governo, desde o salário dos funcionários, do quadro, dos CCs, o que está sendo feito, os projetos, os problemas, e também a ferramenta 156, que é a central do cidadão, que recebe reclamações, denúncias e que tem que resolver, desde um buraco
né, que é detectado numa rua, uma sinaleira, uma fila de espera da saúde, nós recebemos a denúncia, está sobre a minha pasta, e encaminhamos para as secretarias afins. Cada secretaria tem um ponto focal, que é uma pessoa que é indicada para acolher aquela denúncia, resolver, tá, e tem 30 dias para responder. Se não vier essa resposta, tá, aí tem medidas mais drásticas, né, porque tudo isso é uma experiência nova que nós estamos colocando, tá, no governo através da contestação. Eu não gostei dessa resposta, não foi resolvido. Esse cidadão tem direito a contestar e nós precisamos buscar a solução. Muito obrigada pela entrevista, então. Parabéns aí pelo trabalho e sucesso. Eu que agradeço, é um prazer. Quem também prestigia esse evento é o Ricardo Russowski, ele que é ex-presidente da Federação. Qual a importância do Tá na Mesa, né, esse debate sempre promovido aqui pela Federação, hoje com a participação do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. O Tá na Mesa é realmente a vida, é o momento onde todos os associados e comunidade, de modo geral, têm a oportunidade de debater com personalidades que frequentam aqui há muitos anos, há mais de 30 anos, esse mesmo ambiente. Nunca deixando de ter sido feito em todas as quartas-feiras a apresentação deste Tá na Mesa, que é o grande palco hoje num país democrático como nós queremos viver, fundamental para que esses debates sejam feitos nessa sala, nesse local, e que se possa, então, tratar de todos os temas nacionais e também, principalmente, regionais aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu, quando fui presidente da Federação, dizia que o Tá na Mesa era como a missa das 10 de domingo. Tinha que ser feito sempre para que a igreja continuasse resistindo. Então... E hoje com o prefeito de Porto Alegre falando sobre os desafios da cidade. O que mais chamou a sua atenção aí na fala do prefeito, agora em especial que Porto Alegre está chegando a 1 ano depois da enchente que tanto prejudicou a capital? Eu acho que a fala do prefeito foi extremamente importante hoje sob o ponto de vista da recuperação de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre, mas eu acredito que a finalização do seu discurso foi muito importante porque ela coloca em evidência o Estado Democrático de Direito, que tanto se fala nesse país e que tanto se precisa chegar. Então, eu acho que ele encerrou brilhantemente, colocando essa discussão em pauta. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a ti. Marcando presença nesse encontro está o Márcio Benzeli, vereador de Porto Alegre. Gostaria que você comentasse um pouquinho dos desafios que a capital enfrenta, considerando principalmente esse 1 ano do aniversário da grande enchente de 2024, que trouxe muitos prejuízos para a capital. Bem-vindo. Pois é, infelizmente estamos comemorando 1 ano de fim da enchente e 2 anos de fim da pandemia. Então, vê como são 2 situações muito próximas que tiveram grande repercussão na economia, inclusive ceifando vidas. Muitas pessoas perderam muito, algumas perderam tudo. Infelizmente, na enchente, algumas perderam a vida e na pandemia, muitas perderam a vida. Então, é um momento de recomeço, de reconstrução, é um desafio de um diálogo com o futuro. A cidade se avizinha uma revisão de plano diretor importante também, que diz respeito à espinha dorsal do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade, que é a lei que estabelece o plano diretor de desenvolvimento urbano ambiental. Então, é um momento importante, completamos aí 100 dias deste novo mandato, que foi renovado com a confiança de Porto Alegre. Eu, com muita honra, fui eleito pelos nossos nobres pares aí para ser o vice-presidente da Câmara, hoje estou aqui no exercício. O presidente comandante Nádia e o vice-presidente Moisés estão em Brasília, também para tratar de questões afetas a questões financeiras que envolvem o Legislativo. Então, muitos são os desafios, mas eu acho que a perspectiva é boa. A população, a gente vê que está acreditando numa retomada importante, a economia já dá sinais também importantes de um reaquecimento. Então, a gente fica satisfeito. Vamos escutar hoje aqui um pouco o que o prefeito também tem a nos dizer, trazendo uma palavra assim de entusiasmo às pessoas, aqueles em especial que acreditaram em nós. Estaremos firmes no propósito de dar a nossa contribuição em favor das pessoas, em favor da qualidade de vida
em favor de uma Porto Alegre cada vez mais alegre na medida do possível. É a ideia. Muito obrigada pela entrevista. Ok, obrigado. Um abraço.